Queda de cabelo na criança é normal? Vamos conversar um pouquinho sobre as principais causas e quando a gente tem que levar o nosso filho para fazer exames e desconfiar de que isso não tá legal. Se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha aqui com a gente. Agora que eu tenho uma filhinha pequena, eu fico me colocando no lugar das minhas pacientes e dos meus pacientes que têm filhos. E esses dias me peguei ali olhando para o cabelinho dela que está caindo, falei, gente, isso é normal? Se eu que sou médica fico pensando nessas coisas, imagina o pessoal aí em casa. Bom, o bebê vai perder muito cabelo, né? Aquela história de que raspar o cabelo da criança faz bem porque daí vem mais forte. Bom, não é bem isso, mas ajuda sim a tirar aquele aspecto ruim que a queda causa, né? Então, a queda do cabelo do bebê é normal, é saudável, vai acontecer com todos eles, porque ele vai trocar aquele cabelinho intraútero pelo cabelo definitivo da criança, tá? Então não se preocupe, isso é normal. Agora, até os 12 anos, no geral, as crianças têm poucos episódios de queda, e isso é importante que os pais saibam. Então, no geral, a gente tem sim que investigar a queda de cabelo em crianças de até 12 anos, porque elas significam doença na grande maioria das vezes. Em alguns casos, doenças orgânicas, em outros casos, doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, vamos lá, vamos começar pelas mais comuns. Então, na criança, a gente tem o eflúvio telógeno, assim como a gente tem no adulto. O eflúvio na criança, no geral, está relacionado a doenças da tireoide e hipotireoidismo. Então, é importante acompanhar ali com a dosagem dos hormônios. Existem casos que são congênitos e isso o próprio teste do pezinho já diagnostica, tá bem? Então, esse não dá para deixar passar, porque causa uma grave consequência no futuro cognitivo dessas crianças. Mas ao longo da infância, ela pode sim desenvolver um hipotireoidismo secundário, autoimune, e que vai precisar de cuidados de tratamento com endocrinologia. E isso se manifesta com eflúvio. Então, mamães e papais fiquem de olho. Outras causas de eflúvio são as carências nutricionais. Então, aquela criança que não come adequadamente, que ingere pouco ferro, poucas vitaminas, poucos oligoelementos, que tem uma dieta base muito industrializada, tá? Então essas crianças elas vão ter uma desnutrição relativa, elas estão gordinhas porque elas comem muito carboidrato, mas elas estão com carência nutricional de bons elementos para o cabelo e isso causa sim um eflúvio. Então são crianças que precisam repor ferro, vitamina D e outros oligoelementos. Então um bom acompanhamento nutricional com a nutripediátrica e com o pediatra vai ajudar a evitar esse tipo de queda e precisa de um diagnóstico correto. Outras doenças da infância que são muito comuns são as tíneas, a tínia capitis, que quebra a haste do cabelo. Então a criança vem lá com coceira, com descamação no couro cabeludo e com o cabelinho curtinho, quebrado ou realmente com áreas lisas, sem cabelo. E isso pode ser causado por uma micose, a famosa tinha, como eu já falei. Nesses casos eu preciso de medicação tópica e oral e muitas vezes se ocorre inflamação pelo fungo, a criança ela não sabe ainda, a imunidade dela não sabe lidar com aquele fungo, a inflamação pode causar cicatriz no couro cabeludo e perda de cabelo definitiva para o resto da vida. Então sim, diagnóstico correto e tratamento adequado no tempo certo. Não adianta ficar só lavando em casa, tem que trazer para o consultório, a gente vai pedir o exame para identificar o fungo e vai tratar adequadamente. Ah, mas isso não acontece normalmente, só acontece em casos de falta de higiene. Isso é verdade? Não. O fungo na criança não ocorre por falta de higiene. Ele tem uma facilidade de proliferar. Como eu falei, a imunidade da criança ela não sabe lidar com aquele fungo. Tinha do couro cabeludo, micose do couro cabeludo no adulto é raríssimo. Por quê? Porque ele lava mais o cabelo? Não, porque a imunidade dele já sabe como combater aquela infecção. Então, na criança, não precisa o pai e a mãe ter vergonha e falar assim, será que eu não cuidei direito? Não, não é culpa de vocês. Isso é uma doença que se aproveita ainda da imaturidade imunológica da criança. Então, traz para o consultório, vamos diagnosticar, vamos tratar.
que isso pode causar alopecia definitiva no seu filho. Outra coisa muito comum na infância que causa queda de cabelo é a alopecia areata. A alopecia areata, para quem já viu, ela é característica. A pele fica lisinho, o cabelo cai inteirinho, com a raiz e tudo, com tufinhos assim, e vai formando pequenas áreas lisinhas. Em algumas crianças, essas áreas se juntam e formam grandes clareiras sem cabelo. E tem crianças que isso se desenvolve para uma alopecia total, ou seja, caem todos os cabelinhos do couro cabeludo e às vezes até universal. Cai o cílio, cai a sobrancelha. E é importante que a gente diagnostique e trate, porque nessas crianças a alopecia areata ela está sempre associada ou a uma doença imunológica de base ou a um estresse emocional muito intenso. Então, doenças da tireoide andam juntas com a alopecia areata, outras doenças autoimunes da infância caminham juntas com a alopecia areata e grandes estresses emocionais, psicológicos que causam trauma profundo na criança podem cursar com a alopecia areata. Eu tenho pacientes que, com o falecimento de avós, eu tenho pacientes que tiveram alopecia areata com o divórcio dos pais. Então, eu tenho várias crianças que tiveram alopecia areata quando nasceu o segundo irmão e ela perdeu o posto de bebê da casa. Isso crianças pequenas que não sabem verbalizar, crianças de 2 anos. Então a criança não consegue verbalizar aquele estresse que ela está vivenciando e o organismo dela produz ali uma reação inflamatória que faz com que o cabelinho dela caia, tá? Traz essa criança para o atendimento dermatológico, mas também ela precisa de um atendimento psicológico especializado, com uma psico voltada para a idade dela, com um psiquiatra muitas vezes associado, tá bem? Então, não é um problema só da pele. Normalmente tem sim uma doença de base e essa doença pode ser emocional, tá? Nos casos de alopecia areata, existe muito essa relação. Na criança, também é muito comum a gente ver crianças que nascem com algum tipo de alopecia ou faltando cabelinho. Ou até nasce com o cabelinho, mas ele vai ficando ralinho e caindo ali na primeira infância. Nesses casos, a gente tem que desconfiar de doenças genéticas, de displasia ectodérmica, por exemplo, de alopecia triangular congênita, que são doenças mais raras, mas que muitas vezes são confundidas com outras, né? Tem gente que fala, meu filho nasceu sem os cílios, meu filho nasceu sem a sobrancelha, ou com muito pouquinho cabelo, ou sem cabelo, e acharam que era ictiose, mas é uma doença mais rara ainda, a displasia ectodérmica, por exemplo. Ou a minha filha nasceu com uma falha no couro cabeludo, parece um pequeno triângulo pertinho ali da orelha. Será que foi porque machucou com o fórceps? Será que foi erro do obstetra? Não, existe uma alopecia congênita neste formato que vai ficar para sempre no couro cabeludo da criança, porque o pelinho não volta a crescer ali. E não é culpa de ninguém, é genético, tá bem? E ao longo da infância, muitas vezes a criança nasce com um pouquinho de cabelo nessa região e ela acaba caindo porque esse fio não tem ali estrutura, não tem as células produtoras na base do folículo, tá bem? Então, é importante que os pais entendam essas diferenças. Outras doenças comuns que poderiam causar alopecia difusa ou eflúvio telógeno, elas vão estar acompanhadas de outras manifestações, então é importante a gente orientar os pais que sim, mantenham a rotina com o pediatra, que essa criança tenha um acompanhamento adequado. Ficou com dúvida? Tem ali alguma queda de cabelo que está acontecendo e você quer tirar essa dúvida? Manda pra gente, não tenha medo de mandar mensagem, tá bem? Espero que esse vídeo te ajude. Até o próximo!